Bom dia, meus irmãos. Aqui é o pastor Juan levando um resumo da lição número 2 da revista Palavra e Vida, aquela que usamos em nossa escola bíblica dominical. Eu quero atentar só a 3 aspectos, como eu já falei, resumo. Não vou ler ponto por ponto, nem parágrafo por parágrafo. Eu acho que isso o irmão deveria fazer através do documento PDF que foi enviado para todos aqueles que têm celular. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar é que o autor da lição número 2, que tem por título A Universalidade da Obra de Cristo, fala em sua introdução de uma frase, o caminho. Quando nós vemos, amados irmãos, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2, e também no mesmo livro, capítulo 24, versículo 14, vemos que os primeiros cristãos eram chamados os do caminho. E eram chamados assim porque Jesus Cristo era visto como um mestre, e ele, com seu evangelho, um novo sistema de princípios, doutrinas, um novo estilo de vida, veio para converter pessoas para este, entre aspas, movimento, para esta nova doutrina, para este novo movimento religioso. Então, ele, em alguma medida, seus discípulos mostrava um novo caminho, e por isso foram chamados de os do caminho. O caminho de Jesus, a doutrina de Jesus, o método do Jesus. Por isso foram chamados os do caminho, e porque Cristo mesmo sustentava também, segundo a Escritura, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, os primeiros cristãos, aqueles que estavam se convertendo pela palavra dos apóstolos, aqueles que formaram parte da igreja de Jerusalém, eram chamados os do caminho. Então, os primeiros cristãos eram identificados com esta frase. Agora, atento também para uma coisa interessante que o autor coloca na sua lição, em que ele tenta tirar a estes primeiros cristãos, a esta igreja de Jerusalém, de ser uma seita judaica. Me chama muito a atenção isso, porque quando nós falamos de seita, falamos de uma coisa estranha, que não agrada, algo negativo e por aí vai. Na verdade é que seita, em um conceito básico, significa um grupo de pessoas que professam uma doutrina, ou um sistema filosófico, ou outro tipo de ensinos. E não somente eles professam uma doutrina, um ensino, um sistema filosófico, o conceito também diz que eles praticam essa doutrina, esse ensino. Agora, esse conceito primário se parece também com o conceito da denominação, em nosso caso, a denominação batista, porque também somos um grupo de pessoas que professamos uma doutrina e tentamos seguir essa doutrina, colocar essa doutrina na prática. Mas na verdade é que a seita, em alguma medida, tem uma característica especial e essencial nessa diferenciação. É que a seita é um grupo fechado, é um grupo que em alguma medida se coloca do lado contrário, se opõe a tudo aquilo que já está pré-estabelecido. E nesse sentido, os irmãos da igreja de Jerusalém, ou também chamados como os do caminho, se caracterizava como uma seita. Alguém pode falar assim, mas pastor, como
nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos considerados uma seita? Claro, porque naquele momento os cristãos que professavam este novo evangelho na pessoa de Jesus Cristo, o Mestre, se opunha à religião existente, que era a religião judaica. Então, em alguma medida, eles professavam uma coisa diferente, distinta daquilo que naquele tempo se professava comumente, geralmente, no meio da sociedade, que era a religião judaica, com suas festas, com seus ritos, com seus costumes. Então, eram considerados eles pela comunidade judaica, pela sociedade judaica, os primeiros cristãos eram considerados seita. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham características de seita. E isso é o que o autor quer deixar ver aqui nessa lição. Por quê? Porque quando o apóstolo Pedro, que era líder da igreja de Jerusalém, era líder de os do caminho, foi enviado a pregar a Cornélio. Ali existe, segundo o pensamento dos irmãos da igreja, uma contraposição. E qual é o sentido desta contraposição? A igreja estava conformada totalitariamente por judeus que tinham conhecido Cristo, que tinham aceitado Cristo e em alguma medida tinham aceitado a doutrina de Cristo. Mas, no fundo, a influência da religião judaica estava arraigada neles, então para eles era difícil, em alguma medida, se abrir totalmente a este novo evangelho e a sua doutrina. A doutrina de Jesus Cristo falava, como fala este título desta lição, que a obra de Cristo era universal. Mas eles, em alguma medida, estavam colocando travas, estavam colocando obstáculos para que as pessoas chegassem a conhecer a Cristo, chegassem à salvação, e muito mais que cheguem à igreja. Por quê? Porque quando Pedro vai visitar a Cornélio, um soldado centurião romano, que era um gentio, era considerado um gentil pagão. Gentio era todo aquele que não era da raça, da nacionalidade hebraica ou judaica, e considerado um pagão porque ele não conhecia o Deus verdadeiro, não adorava o Deus verdadeiro, senão adorava outras divindades, outros ídolos. Então, era difícil alcançar ele com a pregação do Evangelho, e muito menos entrar na igreja. Por quê? Porque o costume e a cultura judaica, segundo a lei, diz que um judeu que é santo, é sacro, é puro, não pode entrar na casa de um gentio, Olha, se era difícil já um judeu entrar na casa de um gentio, de um pagão, de um gentil, imagina quanto mais da perspectiva da igreja de Jerusalém, que esse gentio alcançasse a salvação, alcançasse vida eterna. Imagina, era muito mais difícil ainda. E por quê? Porque a igreja ainda estava fortemente influenciada por esta religião judaica. Então ele dizia, não, tudo bem, se ele é difícil que um gentio venha a alcançar salvação, porque o povo judeu é exclusivista, por isso eles eram fechados. Então, primeiro era difícil, porque era a religião judaica era exclusivista, e eles fizeram do cristianismo também, no princípio, fizeram do cristianismo uma coisa exclusivista, um grupo fechado. Segundo lugar, porque segundo a lei, e como eles eram influenciados fortemente ainda pela religião judaica, não se podia nem entrar a uma casa de um gentio, e muito menos oferecer para eles algo que era exclusivo desse grupo, que era a salvação e que era a vida eterna, este novo evangelho de Cristo. E quando eu digo que eles aceitaram a Cristo e aceitaram em alguma medida a doutrina de Cristo, estou colocando em dúvida se aceitaram totalmente a doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo prega a universalidade do alcance da salvação de Jesus. Mas eles, quando queriam que em alguma medida
se alguma pessoa eles permitissem que entrasse na igreja e alcançasse a salvação, ele tinha que se circuncidar, frequentar festas e cumprir todas as tradições, os ritos judaicos. Algo que o apóstolo Paulo compreende mais na frente e ensina à igreja de que a lei, a religião judaica, seus ritos e seus costumes já não têm mais aceitação dentro do novo evangelho, do evangelho de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abre as portas para todo mundo, que a salvação não é pela lei, senão pela graça, que a lei já cumpriu sua etapa, já cumpriu seu tempo, que de agora para frente o véu do templo se rasgou e o evangelho e Cristo, a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus está aberta para todo mundo, não importando sua raça, sua cor e sua nacionalidade. Então, nesse sentido, a igreja de Jerusalém era sectarista. É por isso que o desafio do apóstolo Paulo era ensinar, era fazer entender a esses irmãos que o sacrifício vicário de Cristo, que a salvação, que a vida eterna, era uma obra universal, que era para todo mundo. Todas as pessoas poderiam ter acesso tanto à salvação, à vida eterna, como aos grupos, como a igreja que professavam essa fé em Jesus Cristo. Logo, quero destacar também o fato de ele falar de universalidade e de universalismo. Olha, universalidade e universalismo é um conceito básico, tendem a ter o mesmo conceito. Quer dizer, a totalidade das coisas, de todo o que existe. Só que o autor da lição faz uma diferenciação. E isso é importante, fazer essa diferenciação para poder compreender qual é o contraste entre uma coisa e outra, neste caso entre universalismo e universalidade. O que acontece é que, segundo o conceito filosófico teológico, o universalismo alcança a todas as pessoas. As pessoas que estão no mundo dizem, bom, Cristo morreu por todos, porque isso é o que diz a Bíblia, por exemplo, em Timóteo, 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 14, que diz que Cristo deseja que todos os homens sejam salvos, e 1 de Timóteo 4,10, que diz que o Evangelho é universal. Eles tomam literalmente este conceito e planteiam que se Cristo morreu por todos, todos são salvos, todos têm direito à vida eterna. Mas a premissa do universalista é que ele não precisa fazer nada para alcançar, porque Cristo já fez isso na cruz e por amor e misericórdia sua salvação igualmente vai alcançar a todos e não se precisa fazer nada. Já a universalidade diz que o Evangelho, a salvação é para todo mundo também, mas esse todo tem uma exceção, tem condicionantes. E isso é o que o apóstolo Paulo quer fazer ver à igreja de Jerusalém, a igreja primeira, em que eles têm que compreender que, se bem é certo, o Evangelho é para todos, esse todos tem uma condicionante, e essa condicionante é que ele tem que crer, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, para que todo aquele que nele crê, ou seja, essas pessoas, para estar certas, têm que crer, têm que fazer um trabalho mental de crer, ouvir a palavra e viver essa palavra. Isso é o que a palavra no livro de Romanos, o apóstolo Paulo sustenta no capítulo 2, eu quero ler para vocês, capítulo 2, versículo 13, porque as pessoas que Deus aceita não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Ou seja, existe a condicionante de crer em Jesus
pastor, mas muitas pessoas que não se envolvem com a igreja, inclusive não querem nada com a igreja, eles também acreditam em Jesus, tudo bem. Pastor, eles também acreditam que Cristo morreu por nossos pecados para nos salvar, tudo bem. Mas a outra condicionante é que eles têm que aceitar a doutrina desse Cristo que morreu por nós e têm que viver de acordo a esses princípios, a essa doutrina que Cristo entregou para nós. Isso é o que deixa claro. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa para a igreja esse desafio, esse contraste de não somente ser ouvidores da palavra, sino também fazer. Ou seja, a teoria tem que ir da mão com a prática. E essa é a diferença entre o universalista e aquele que está dentro da universalidade. O universalista acha que não tem que fazer nada, é só crer mentalmente, crer teoricamente e pronto, o amor e a misericórdia de Deus faz o demais. Aquele que é da universalidade compreende que não somente tem que crer, aceitar esse sacrifício, sino também tem que aceitar a doutrina, os ensinos, neste caso de Cristo, e esforçar-se cada dia por viver de acordo, ou seja, deve haver uma transformação de vida, deve a pessoa nascer de novo, como diz o livro de João. Então, esta é a diferença essencial entre universalismo e universalidade. E o autor diz que a palavra do Senhor, através dos ensinos do apóstolo Paulo e através do Evangelho de Cristo, apontam para uma universalidade. Ou seja, não só crer teoricamente, sino também praticar. Teoria e prática vão da mão. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando, falou Jesus Cristo. Não é só aquele que ouve, sino aquele que faz, aquele que pratica, é a pessoa que Deus aceita, diz o livro de Romanos. Bom, irmãos, depois de ver estes aspectos importantes da lição, eu quero que você procure ou veja a possibilidade de ler sua lição em casa através do formato PDF no seu celular, que foi enviado para seu celular, com o objetivo de aprofundar. Estas palavras ou estas dicas são uma noção assim geral de alguns aspectos da lição que talvez são um pouco difíceis de compreender, mas espero que com esta explicação você possa compreender melhor sua lição. Que o Senhor nos abençoe e desejo que prontamente, que rapidamente estejamos todos juntos na presença do Senhor para adorar já não de uma forma individual, sino de uma forma coletiva. Que o Senhor vos abençoe.